Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que nós vamos ouvir hoje com um convidado muito especial, tem uma experiência operacional fantástica e tem uma história de vida muito legal também. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero te convidar novamente, inscreva-se no nosso canal, dê o like, importantíssimo dar o like e acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos hoje aqui com muita satisfação e alegria o nosso capitão, vamos lá, tem nome nobre, é Vitor Adolfo Carvalho e Silva. Exatamente, comandante. Pô, foi de cabo a rabo, hein? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pô. É um prazer, uma honra estar aqui com o senhor. E estou à disposição. Vamos bater um papo. Antes que o Martinho pergunte, eu já vou falar. Foi meu aluno, viu, Martinho? Não, porque o Martinho fala que eu só convido ex-aluno, né? E só convido... Como é que você fala? Todo mundo foi seu aluno, né? Você fala isso direto pra mim. Pô, mas Martinho deu aula... 12 anos na academia. O senhor deu aula para todo mundo, né? É difícil, né? Pelo menos uma geração grande aí, a gente, né? Foi meu aluno. Com certeza, comandante. Mas olha, é uma honra, porra, eu lembro de você aluno lá na academia, né? O tempo passa, né, Vitor? O tempo voa. E aí, tive o privilégio de trabalhar com você lá na Escola Superior de Bombeiros, um bom tempo, que legal. Mas eu vou começar esse bate-papo como eu começo com todo mundo, o Vitor. O que o pequeno Vitor, né, colocou na cachola de ser policial e bombeiro? Poxa, comando, a minha história é uma história que talvez se aproxime da história de algumas outras pessoas. Eu sou filho, neto e bisneto de policial militar. Uma dinastia. Dinastia. Uma vez eu num churrasco em casa, eu juntei com meu pai lá, com os meus tios, primos, a gente contou quase 40 policiais militares na família. 40? Quase Pô, 40. Você tá quase igual o Ricardo Vieira Peixoto da minha turma. É uma história assim, porque ali não sei se é o teu caso também, mas o lado da mãe e do pai é tudo polícia. Polícia. É assim também? É o meu caso. É teu caso, por isso dá esse monte de O meu pai gente é aspirante de 77, aposentou em 99, já tem um tempinho, ele tinha um tempo fora e tal. Meu avô era do regimento de cavalaria, era do choque. E minha mãe era do batalhão feminino, foi sargento. Tá pronto, já juntou. E depois ela pediu baixa, porque quando meu irmão mais velho nasceu, ela acabou pedindo baixa, só meu pai prosseguiu na carreira. Mas aí, tem primo, tem, né? Tem tio, tem tudo quanto é, Bom, então você já respondeu a minha pergunta, né? Influência é o que não faltava, né, Vitor? Influência que não faltou desde moleque crescendo correndo em pátio de quartel. Então, na verdade, a motivação ela foi familiar, a influência familiar pesou muito. Desde moleque, eu achei que com 12 anos eu já escutava, hoje nem tem mais, a molecada hoje nem sabe o que é Winamp, né? Para escutar MP3. Mas com 12 anos eu já escutava canção militar no MP3, no Winamp, no computador. E já sonhava em ser... Caramba, que essa foi do Winamp. Pra mim era uma novidade, porque eu sou mais velho que você. Agora você fez o lembra, sabe do que? Do ICQ. Você não sabe o que é isso? Sei, como? Você lembra do ICQ? Peguei ICQ. ICQ. O pessoal não tem a menor noção do que é isso. Né? Do que é isso. Aquela florzinha lá verde ficava... Era um aplicativo, um software, na verdade, não era um aplicativo, era um software de uma empresa de Israel. Era Mirabilis. E na verdade foi o primeiro grande meio de conversa, né? Foi. Porque antes disso o pessoal só entrava no chat lá do bate-papo do UOL. Então, sabe como é que eu tinha um irmão, né? Acho que você conheceu meu irmão, ele morava em Londres, né? E a gente se falava por carta ou por telefone domingo depois da meia-noite, que você só pagava o impulso. Não sei se você lembra disso. E aí quando surgiu esse negócio aí agora tem um negócio que a gente abre uma tela, você escreve aqui, eu escrevo aqui e a gente conversa. Que era o ICQ. Era o ICQ. Acho que foi em 97. Foi no começo da internet. Começo da internet. Que meu pai, ele gostava de informática, sempre gostou, né? Então quando começou a informática, ele já comprou um 386, 286, 386, comprou um modem de 14.400 kb. Que era um escândalo de rápido. E a gente já começou então a gente cresceu, a gente teve essa oportunidade, né? De crescer com a internet e tal. Mas quem tá começando a assistir a gente nesse bate-papo aqui vai achar que você é um nerd da informática. E você e nem muito menos eu, mas você tá muito longe de ser um nerd da informática. Vamos falar de escalada aqui, vamos falar de Antártida, vamos falar de um monte de coisa. Mas então você me respondeu porque que botou na cabeça. Mas você entrou na academia já para ser bombeiro ou isso foi uma coisa que você construiu depois? Não, então na verdade, comando, assim, eu não conhecia o bombeiro. É claro que eu conhecia, sabia que, claro, o bombeiro, conheci o bombeiro não proximamente. E aí quando eu entrei na academia, eu queria seguir, né, ir pro choque e tal, etc. Influência do vô, do pai. Do vô, do meu pai foi sempre do policiamento. Só que quando eu entrei na academia, teve alguns cadetes da minha turma que eram do bombeiro, e aí se aproximaram e me falou: Vitor, você tem total perfil de bombeiro. Você conhece o bombeiro? Você já foi no quartel de bombeiro?
Aí eu falei, você gosta de trilha, você gosta de rapel, você gosta de aventura. Meu, você tem perfil de bombeiro. Quem gosta desse tipo de coisa é bombeiro. Aí eu comecei a subir uma exclamação aqui na minha cabeça, né? Opa, acho que que é isso. Acho que eu tô indo pro lugar errado, né? E aí quando eu terminei a academia, eu já tava apaixonado pelo bombeiro e queria vir bombeiro. Aí já ambientou, ambientei. Conhecer. Só que na minha turma nós não a gente não teve a oportunidade de vir direto pro bombeiro. Todos, né, nem para nenhuma especializada, todos tiveram que ir para batalhões de área. E aí, quando eu tive uma oportunidade de prestar o CBO, eu prestei, passei, e aí tô desde então no bombeiro. Eu já falei isso pra você, vou falar aqui de novo no nosso bate-papo. Você sabe que eu ouvi falar de você, você era aluno ainda, né? Ah, é? É. Como é que foi? Bem ou mal, comando? Não, bem, porque a gente tem um amigo comum que você sabe, que é o Bareta. Ô, grande Bareta. José Nelson Bareta. E o Bareta sempre foi muito próximo da gente. Ele falou assim, porra, Pavão, tem um cara lá do Clube Alpino Paulista, pô, ele entrou na academia. Que é aluno. Quem que é? É o Vitor. Eu não tinha a menor ideia que era o Vitor. Não te conhecia na época, né? E aí, essas coisas da vida, foi ser meu aluno, foi trabalhar com a gente. Então, quer dizer, eu ouvi falar de você porque nós vamos falar bastante disso, sobre a questão do salvamento em altura, o alpinismo, né? Por você já ser envolvido com isso, antes de você... Foi durante a academia. Durante a academia, que isso aí. Que eu fui fazer o curso básico de montanhismo lá no CAP, né? Que é o Clube Alpino Paulista. É o clube mais antigo de alpinismo do Brasil. Fundado nos anos 50, muito tradicional. E lá eu colecionei grandes amigos, o Nelson Bareta aí, figuraça. Até hoje, grande amigo. Abraço, Bareta. Vou trazer o Bareta aqui, já convidei. Ó, o senhor vai conseguir vários causos aí. Muitos causos. Se tem um cara que conta causa, é o Bareta. É o Bareta. E aí você acabou, tá na aluno na academia, resolveu ser bombeiro. Tinha, né, desde a época de aluno, experiência com alpinismo. Claro que isso desagou no bombeiro, no salvamento em altura, né? No salvamento em altura tem uma correlação muito forte, né? A parte do montanhismo, até um pouco da história do Cesalt, ali do salvamento em altura nos anos 90, tem uma correlação grande com o alpinismo, o Bareta. Um deles é o Bareta. Bareta, Paulo Gil. O Makoto Shibe. Acho que o Nativo também talvez. O Nativo. Foi uma curva de inflexão do salvamento em altura no bombeiro. A gente já tinha bastante tempo. Trouxemos aqui o Coronel Taneu, que foi o criador do freio 8 e do Freseg. Do Freseg. Mas a gente estava nessa desde a inovação dele da década de 70. Quer dizer, a gente teve uma curva de crescimento novamente com essa galera aí. Com essa galera que auxiliou o bombeiro, né? Eles são pessoas que são, assim, apaixonados pelo bombeiro. São pessoas que não são bombeiros, mas, assim, tem um perfil. Eles têm um pouco de espírito de bombeiro, essas pessoas, né? É verdade. Elas são apaixonadas, a gente fala do bombeiro. Falando do Nativo também. O olho já brilha. O Nativo. Ronaldo Franzen Júnior, lá do Paraná. Um grande amigo também. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Nativo na Argentina, de escalada em gelo, ele foi um dos meus instrutores. A gente foi no mesmo lugar, eu acho. Foi no 20 Isqueiros Negros? 20 Isqueiro Negro, ali em Bariloche. Eu fui com o Bareta. Quase morreu numa avalanche lá. Eu já te contei a história. Já contou brevemente. O senhor também se colocou umas enrascadinhas já na vida. Durante o tempo eu gostei. Mas, Vitor, você, por essa experiência toda, e assim, é meio que a consequência, né, da gente na nossa vida o que a gente vai experimentando, vivendo, conhecendo, aprendendo. E você coordenou, né, muitos cursos de salvamento, como tenente, né, muitos cursos de salvamento em altura, já na ESB, inclusive, né? Sim, eu coordenei, que eu me lembro de cabeça, 6. Que é uma quantidade razoável. É bastante. 6 cursos, agora eu tô fazendo CO, né? O curso de aperfeiçoamento de oficiais. Senão já estaria indo pro 7º. Que começa daqui um mês, é nem isso. Então, eu já tô nessa caminhada há um tempo razoável, graças a Deus, né? Eu me sinto prestigiado. Eu enxergo que a instituição tem um voto de confiança comigo, porque é um curso difícil, é um curso perigoso. Então os instrutores têm que estar o tempo todo em cima, porque o pessoal fica pendurado, né? Corda. Uma corda, exatamente. Então, tomara que eu consiga continuar essa trajetória mais um tempinho. Notícia, tem muita linha pra quem. Mas você tá com quantos anos de serviço, Vitor? Eu tô com 19. 19 anos. Tem um bom caminho aí, graças a Deus. Tem um bom caminho ainda pela frente ainda. Mas na parte operacional você trabalhou no 2º GB, Eu trabalhei no 4º, eu me formei do CBO, fui pro 4º grupamento de bombeiros. E aí depois eu fui pro 2º grupamento de bombeiros. Eu sou da Zona Norte, né? Hoje eu moro em Atibaia, mas eu sou da Zona Norte. Aí eu consegui transferência pro 2º. E fiquei no 2º. Tive um breve momento que eu saí do bombeiro. Aí eu voltei e aí nessa volta eu já fui pra escola. O pessoal eu sempre dei aula, né? Você tá quantos anos na escola? Eu tô desde 16. Eu tô 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vou completar o 8º ano. Pô, eu ia falar uns 3 anos. Não, 8 anos. 3 anos eu trabalhei com você lá, pô. Lógico que é mais, né? 8 anos na escola. 8 anos da escola. Graças a Deus também, graças a Deus. Tá bom. Eu acho que a experiência da escola, transmitir conhecimento é um negócio fantástico, né, Vitor? É fantástico. Não existe nada mais realizador, pelo menos pra mim, eu acho pra você também, do que você ter, assim,
a possibilidade de transmitir conhecimento. E, com certeza, comando. Outro dia eu tava na escola, e aí um bombeiro nosso lá do interior, eu não lembro se era do 14 ou do 20 agora, mas lá do interior, mandou: chefe, fizemos um salvamento de um alpinista industrial aqui, de um pintor de prédio. Mandou a foto. Que bacana. E ele super agradecido, ó, valeu, porque deu né, ele salvou aquela vida, deu uma boa repercussão para a unidade, para ele. Então, enfim, todo mundo ficou feliz. E aí eu falei: valeu a pena aquele sofrimento, no porque eu conheço esse sofrimento. E pra gente, sofrimento pra gente que sabe a dificuldade de você treinar a técnica, né? Desse tipo de salvamento, né? Não é um troço simples, né? Não, tem que repete. Até o cara fazendo automático. Eu falo sempre, a escola de bombeiros é um negócio fantástico. Lá não existe nota 5, né? Não, tem que ser, ou tá capacitado ou não tá. Ou não tá, tem que ser 10. Ou seja, 10. enquanto ele não conseguir desenvolver aquela atividade, aquela habilidade, ele vai continuar fazendo. Ele vai repetir até, exatamente. Eu falo isso aí fora, pessoal, causa assim não ficou olhando assim, mas é verdade. É né? verdade. Não está contando nenhuma vantagem. É assim que nós fazemos. Felizmente ou infelizmente, a nossa profissão ela exige isso. Não tem meio salvamento. Não tem como fazer um salvamento com nó errado. Você tem que fazer tudo precisamente. É nota 10 sempre. Tem que estar capacitado. A gente trabalha com capacitação, né? Fantástico. Tá capacitado. Ô, Vitor, vamos falar um pouquinho de uma coisa que aconteceu relativamente recente, acho que não fez um mês ainda, se fez está muito próximo, né? Que foi o Hope Days. O que foi o Hope Days? O Hope Days foi uma competição, na verdade foi um evento que é até maior que uma competição, foi um evento de um caráter de um encontro técnico-científico que nós fizemos aqui no Brasil, foi a segunda vez agora que nós fizemos, a primeira foi interna nossa, esse ano aqui nós abrimos para o Brasil todo, bombeiros do Brasil todo, e o primeiro dia ela é um ciclo de palestras e uma feira de demonstração tecnológica. Então nós chamamos as principais fabricantes e importadoras de materiais para irem até a escola, para levar para a bombeirada, ter contato com os materiais, ver o que tem de mais moderno e ver o que eles podem se deparar numa ocorrência. Né? Então acho que esse é o grande X da questão. E também trouxemos esse ano aqui palestrantes, inclusive trouxemos o chefe da patrulha de resgate da Polícia de Mendoza, que faz a parte de salvamento montanha no Aconcagua. Nós aqui da Fundabom apoiamos aí nessa... Os senhores apoiaram, trouxeram esse palestrante de fora, auxiliaram também com a montagem dos estandes, enfim, só agradecer aos senhores por isso. Não precisa de nada. E foi muito bacana. O argentino, que o nome dele é Marcos Paes, ficou super feliz de ter participado, acho que ele se sentiu prestigiado e quando ele projetou lá os salvamentos que eles fazem lá no Cerro, trouxe imagens do Aconcagua, trouxe imagens do Cerro Rincón, Cerro Plata. A nossa bombeirada ficou deslumbrada, né? Porque é um cenário completamente diferente do nosso. O pessoal na neve, puxando um baque envelope, descendo em via de canaleta de gelo. Então foi muito legal. Que bacana. E no segundo dia teve a competição. Que aí foram em vários locais emblemáticos, digamos assim, exatamente. Da cidade. Né? A gente trouxe a competição para São Paulo. Né, usando como exemplo uma competição que acontece na Europa, que é o Grimp Day, que é feito pelo bombeiro de Namur. É na Bélgica? É na Bélgica. Quem organiza essa competição é o Corpo de Bombeiros de uma cidade de Namur, que é do lado francês da Bélgica. Nós tivemos a oportunidade de ir para lá em 2013, competir. Olhamos tudo que dava para aprender e falamos: isso aqui vamos levar para América Latina, isso aqui. O São Paulo tem que ser a referência na América Latina nisso aqui. E aí a gente replicou a competição lá na Zona Oeste, lá na Barra Funda, exatamente como falar. Então nós criamos 5 cenários em locais diferentes. Foi Memorial da América Latina, TRT2, Fórum Rui Barbosa, West Plaza apoiou a gente também, o metrô e uma Praça Francisco Matarazzo, uma base aérea de arvorismo. E os bombeiros, eles saíam do memorial e eles, sem saber qual que era a ocorrência, no cenário, eles iam para esses locais, chegavam lá, eles eram brifados. Eles só sabiam qual era o cenário que tem que desenvolver o resgate quando chegava lá. Na hora, legal. Tinha um instrutor, um especialista nosso lá, explicava como é que era o cenário, o que eles tinham que fazer. E também os juízes avaliando. E nós tivemos a participação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Sergipe. Que bacana. E o ano que vem, promete, viu, comando? O ano que vem... vai pegar fogo. Eu acho que pelo menos 10 estados vêm. 10 estados vêm, já estão em contato. Conte com o apoio da Fundabom. Aliás, aproveito, né, você não tem nada que agradecer, vou insistir nisso, porque na verdade a Fundabom, esse é o papel dela, né? Nós criamos a Fundabom para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, né? Na área do conhecimento, na área do ensino, da pesquisa, do aperfeiçoamento. Então, o apoio da Fundabom, né, captando recursos, né, para executar essas ações que são, na verdade, de treinamento, de aperfeiçoamento, é a função da Fundabom.
Não, com certeza. Eu fico muito feliz, né, Martinho, da gente conseguir fazer eventos desse tipo, né? Conseguir apoiar. O Martinho já fuçou ali, já achou. Conseguiu achar uma foto aqui. Chegou algumas imagens aí. Isso foi a camiseta do evento. Foi a camiseta que, inclusive, foram os senhores que fizeram pra gente. Algumas equipes, né? Olha lá, o nosso. Inclusive, comando, o nosso Instagram tá bombando. Tá bom, mesmo? A gente começou a competição com 300 e poucos no Instagram, estamos com quase 2.000. E o que tem de estrangeiro mandando mensagem, podemos participar, argentino, chileno, muitos latino-americanos, mexicano, tem gente de fora, Tailândia já fez contato. É mesmo? Tailândia, Holanda. Salva de cá para nossa audiência da Tailândia, se é que tem alguém vendo a gente lá. Então, comando, eu acho que existe uma possibilidade da gente conseguir sedimentar essa competição, esse evento. Não, bacana, conte com o apoio da Fundabom, eu tenho certeza. E a gente tem alguns eventos na escola, né? Esse é um deles, certamente, né? Mas assim como o Rescue Days, né? O Rescue Days. Que são eventos que a gente tem uma possibilidade de trocar conhecimentos, aperfeiçoar, treinar, enfim. É um negócio arrepiante, né? Porque a gente tem o Fire Days também. O Fire Days, claro, não podemos esquecer do Fire Days. Agora nós tivemos este ano a primeira edição do Resgate Experience, que é um evento na área de APH também, sensacional, vários palestrantes. Então a escola está sedimentando essa posição de ser uma fomentadora do seminário. Uma divulgadora de doutrina. De doutrina. Essa é a nossa essência como escola, né? Exatamente, viu, comando? Eu fico muito feliz aí, espero que, olha lá, já tá tendo... já tá rodando até filme. Pô, você tá ligeiro, hein, Martinho? Caramba. Olha, você como coronel aposentado é um excelente diretor de imagens. Quem diria, nosso coronel Martinho. Parabéns, Martinho, obrigado pelo apoio aí, tá ligeiro. Bacana, isso é lá no Memorial, né? Isso é no Memorial, a gente fez um pórtico esse ano. Fizemos um pórtico, fizemos ali aquele balãozinho que chama rooftop. Montamos wind banners, foi bem bacana. Aí foi uma base do que no Memorial? O Memorial foi uma base de tirolesa. Ah, tá. Tirolesa. Então as equipes. Esse local no Memorial onde estavam concentrados e de onde saía, era, vamos dizer assim, o posto de comando, né? Mas tinha um outro local ali no Memorial onde a gente montou uma tirolesa. Na verdade, foi em cima do prédio da administração. O diretor do Memorial ficava olhando as macas descer pela janela dele. E eles ficaram super felizes. Imagino, pô. Quebrou a rotina do pessoal lá. Quebrou a rotina, eles ficaram felizes porque foi a Globo, a Record apoiar, dar cobertura. Eu vi, teve uma grande cobertura de mídia. E eles foram lá, o pessoal do Memorial também fez contato com eles. Então, assim, todo mundo saiu ganhando, né? É um negócio muito legal. É isso aí. E mais do que isso, eu acho, quem ganha mais nessa história toda é a sociedade. Nós estamos mantendo os bombeiros treinados, atualizados, né, adestrados, e olha aí, que maravilha, no metrô, né? No metrô, exatamente. Uma das bases foi no metrô. Né? Então a gente dá uma chacoalhada, viu, comando? Isso aí, fantástico. Ô, Vitor, vamos falar um pouquinho agora também, porque nós já falamos aqui, en passant, né, da sua experiência como alpinista, né? Eu vou falar o que eu sei, que eu não sei tudo, né? Você tem escaladas lá no Yosemite Park, você escalou o El Capitan. O El Capitan. Escalei também lá uma outra parede difícil lá, que foi a Leaning Tower. 3 dias de escalada na Leaning Tower, é a parede mais negativa dos Estados Unidos. Dorme pendurado. E depois a gente foi pro El Capitan, que é a maior das paredes lá de Yosemite. E a gente ficou 5 dias na parede pra subir. 5 dias? 5 dias na parede. Tem uns malucos lá que sobe escalada livre, não tem? Tem, não, mas aí... Isso é extraterrestre, né? Isso é alien. O que você fez já é um negócio, pô, extremamente difícil. Cara. É difícil. Pro senhor... dá pra ver ali o Capitão no fundo ali, né? Isso aí no fundo é uma outra parede, essa daí chama Half Dome. O Half Dome. Tá certo. É o Half Dome. Mas o El Cap é maior que o Half Dome. É maior. O Half tem mais ou menos metade do tamanho do El Cap. De altura de granito, assim. O Half tem mais ou menos uns 400 km de parede, que é uma parede que já dá 3 prédios do Banespa, né? 3 Banespas. E o El Cap, na parte central dele, dá 1 km. Dá 6 prédios do Banespa. De granito. 1 quilômetro de parede. 1 quilômetro de granito. Eu já estive lá, você sabe, é um negócio impressionante olhar isso de baixo. É um negócio... É surreal, né? Surreal. E olha a beleza do lugar lá. O senhor tem uma parte ali na frente do El Cap que eles têm até aqueles binóculos para olhar, porque é impossível enxergar você não vê o alpinista na montanha. No olho nu. Tem que olhar no binóculo para conseguir, tão grande que é a parede. Em que ano que você escalou lá? Foi 2014. 2014. Aquela foto que estava, aí eu tô, o El Cap é aquela parede lá no fundo. Eu tô no cume da Leaning Tower. No cume da Leaning Tower, essa flâmula que eu tô é do Clube Alpino Paulista. E essa aí a gente, na verdade, foi fazer a Leaning Tower como uma experiência. Eu falei assim, se a gente fizer o cume da Leaning Tower, acho que dá pra ir pro El Cap.
A gente fez o cume da linha e tal, a gente foi lá pra... Aquela montanha que você escalou foi no Uzbequistão? Ou no Azerbaijão, né? O Lenin Peak foi no Kirguistão. Foi no Kirguistão, Ásia Central. Foi uma montanha, foi a mais alta que eu fiz. Foi 7.134 metros de altitude, foi uma escalada... Tá na zona da morte. Já tá muito alta na zona da morte. E foi uma experiência diferente para mim, porque foi uma escalada... Essa daí é lá não, essa aí é o... Essa daí eu Aconcagua, não? Essa daí eu tô no cume de uma montanha lá no Kirguistão chamado Petrovskaya. Uhum. É uma montanha que tem mais ou menos o tamanho do Mont Blanc, na França. E eu usei como uma medida preparatória, uma escalada preparatória pro Lenin. E aí no Lenin eu fui em 2013. Foi uma escalada difícil porque eu fui sozinho, comando. Fui sozinho. 30 dias, 20 dias de montanha. Foi uma escalada solitária mesmo. Você cruzou outros escaladores? Eu cruzava eventualmente alguns escaladores, mas lá é uma região que tem a maior parte dos escaladores nem sequer fala inglês. Tudo local lá. É tudo uzbek, kirguiz, russo, muito russo. Então, assim, foi meio solitário essa escalada aí. De vez em quando eu trombava um alemão, tinha um ou dois americanos, tal, mas assim, eu tava sozinho, não ficava ali com eles, sim, né? Claro, tava na tua escalada, né? E essa daí é o Lenin, né? Visto do acampamento. Você tava dando foram 30 dias pra fazer o cume? Foi 30 dias de expedição, sim. Contando o tempo que eu saí do Brasil e voltei. De montanha foi 20 dias. 20 dias. 20 dias. Tem aquela questão da ambientação, sobe e desce. Exatamente. E tal. E eu sofri lá. Eu não tenho dificuldade com altitude, eu tenho uma boa aclimatação. Mas lá você sentiu Eu sofri. Eu não sei porquê, mas eu dei uma perrengada, usando um jargão aí, eu dei uma perrengada lá. Principalmente eu não sei se era o frio, se era a quantidade de neve, porque era uma montanha muito nevada. No Aconcagua é uma montanha que predomina pedra, rocha. É uma escalaminhada. É uma escalaminhada. Lá também é uma escalaminhada. Só tem um escalão técnico ali no Lenin que usa piqueta. Que tem que piquetar, o pessoal passa encordado. Eu tava sozinho, eu tive que passar desencordado. Mas assim, deu pra encarar. Agora, e o Aconcagua não tem glaciar. O Lenin tem glaciar. Tem que cruzar glaciar. Eu tive que cruzar sem corda, sem nada lá. Bem devagarinho, testando, pegava a piqueta lá, dava uma testada. Você não tinha greta, vai na manha. Na manha, escalada solitária tem essas coisas, tem esses detalhes. Eu consegui fazer uma travessia, porque eu tive que fazer algumas travessias. Eu consegui juntar com 2 lituanos numa das travessias. Inclusive um deles já tinha escalado o Everest. Eu consegui juntar com 2 lituanos e aí eu encordei com eles e fui. Aí eu já peguei. Esse aí é no cume do. Esse aí é no cume do Petrovskaya também. Esse aí é no cume do Petrovskaya. Depois, eu não quero dar spoiler, mas depois você conta a história dos nomes que estão na bandeira. Eu conto essa breve homenagem. Me lembra de contar, porque você tem que contar aquela outra história antes. E no cume do Lenin eles deixaram um bustinho do Lenin, né? Porque o Kirguistão era uma das ex-repúblicas soviéticas. E eles têm um prêmio, inclusive, na Rússia, chama Leopardo das Neves. É um prêmio que quando alguém escala 5 montanhas que tem mais de 7 mil metros, que estavam dentro do território da ex-União Soviética, você ganhava esse prêmio. Eu consegui escalar uma dos 5. Uma dos 5. Os outros 4 é o Pobeda, eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas é o mais difícil, é o Pobeda, fica próximo ali. Tudo fica mais ou menos próximo. Só que a logística para conseguir fazer o 5 e ganhar esse prêmio e ir para a Rússia receber esse prêmio é muito difícil. São poucos alpinistas que têm esse prêmio, poucos alpinistas ocidentais. A maior parte deles são europeus e americanos que têm o prêmio. Aqui na América do Sul, acho que só um equatoriano tem esse prêmio. Tem. É da região, eu tô me lembrando agora que você está falando, né? Você sabe que sou interessado na área aí. É da região lá daquele famoso alpinista, né, escalador que morreu, né? Já morreu. No K2, o Anatoly Bukrev. Ele é da região lá, né? Ele é. Tem um resgate no Everest, que é um negócio. Tem o livro, né? Eu acho que ele o Ar Rarefeito. Ele é uzbek. Eu acho que ele é uzbek, mas ele é daquela região. É um monstro, né? Um monstro. Foi um monstro. Foi um monstro. Fez várias escaladas sem oxigênio. Ele só escalava sem oxigênio. Tem vários cumes do Everest, não lembro quantos, mas é certamente mais de talvez uma meia dúzia de cumes sem oxigênio. E nesse fato que está retratado no livro do John Krakauer, que foi, eu acho que em 96 ou 97. 96. O Bukrev, ele foi uma das pessoas, ele era guia lá, né? Era. Ele foi uma das expedições, né? Que voltou para buscar
É ele mesmo. Ele que salvou algumas pessoas lá, né? Tem um ato heróico. Heróico, podia ter morrido, porque Podia ter lá, morrido. assim, você bateu um cansaço, sentou pra descansar, morreu. E ele foi morrer numa outra escalada do K2, No acho que 1 ou 2 anos depois. Acho que ele foi atingido por uma avalanche. uma avalanche no K2. É isso mesmo. Esses grandes alpinistas dos anos 90, pega o final da fase exploratória do alpinismo, muitos deles morreram na montanha. Morreram na montanha. Muitos morreram. Um dos que não morreu foi o Reinhold Messner, que não morreu, alemão, que foi o primeiro que escalou todos os 14.8000 Aí sem tem oxigênio. também aquele, como é que chama? Americano, fugiu. Que ele é retratado no filme que fala sobre o ascento do Everest, ele tem uma participação ali no filme. Será que é o Lowe? Lowe. O John Lowe. John Lowe. John Lowe, também é um grande... Ele escalou os 14.8000 também. Então esses caras são lendas, né? São lendas do alpinismo. Já que a gente tá falando de gelada, né? Só tem mais gelada. Vamos falar de outra gelada. Você teve assim, a gente... Aliás, tem 2 oficiais de bombeiros só que fizeram o que você fez. Você participou do Programa Antártico Brasileiro. Isso. Né? Já entrevistamos aqui o Coronel Freire. Grande Coronel Freire. O Coronel Freire, que também foi... Só que numa área diferente. O Coronel Freire foi como tenente, né? Acho que era capitão Freire, agora não sei também. Talvez capitão. Ele foi para o Programa Antártico Brasileiro como mergulhador. Né? E você foi como dando suporte à pesquisa, aos pesquisadores na área de mergulho, e você foi dando suporte como alpinista também nas pesquisas. Conta um pouquinho dessa experiência. Essa experiência foi uma das melhores da minha vida. Na verdade, o Programa Antártico Brasileiro, ele é um programa importante porque ele tem um aspecto geopolítico importante, tem além do aspecto científico. E o CAP, que é o Clube Alpino Paulista, ele tinha na época, nem sei se tem hoje ainda mais, mas na época ele tinha um convênio lá com a Marinha, e para que a Marinha precisava de expertise de alpinistas para ajudar os pesquisadores, deslocamento em glaciar, deslocamento em geleira, em montanha, etc. Então quem fornecia era o CAP. E eu fui juntando ali currículo, escalada e tal, e o pessoal me convidou, quer fazer o TPA? O que é o TPA? O treinamento pré-antártico, lá na Marinha. Na Marinha. Aí eu fui no Rio de Janeiro, na Marambaia, eu fiz, é um treinamento de 10 dias. Fui lá, fiz certinho. Aí eu me candidatei ao Programa Antártico e fui aceito, fui um dos alpinistas aceito. E sempre que a gente faz a primeira participação, tem que ficar na Estação Antártica Comandante Ferraz. Eu fui pra lá e isso foi em 2012. E permaneci ali era pra ter ficado 34 dias, fiquei menos, fiquei 26, se eu não me engano. E infelizmente foi o ano que pegou fogo na estação. Eu quero que você conte isso. E aí, na verdade, o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei auxiliando as pesquisas, etc. Tava próximo ali, faltando uma semana quase pra ir embora. E aí, uma determinada noite, eu tava lá no meu... Eles chamam de camarote lá, né? Eu tava no meu quartinho lá, no meu camarote. E aí, bateram na porta lá e falaram: Vitor, sai que a estação tá pegando fogo. Isso era quase meia-noite. E de dia, né? De dia... Verão Antártico. Verão Antártico. E aí eu falei: vocês precisam de ajuda? Aí eles aceitaram minha ajuda. Eu falei: você é bombeiro, dá uma força pra gente. Porque o grupo base são só 17. Tinha quase 80 pessoas na estação. Mas da Marinha são 17. 17, incluindo oficiais de praças, né? Todo mundo. Desde o capitão de fragata, que é o comandante da estação, até o sargento mais moderno. Porque basicamente só descem graduados, sargentos e oficiais. Aí eu fui. E assim, o fogo era tão grande que não tinha como combater, né? Era incêndio em líquido inflamável. Era etanol. Dá pra ver a fumaça aí, né? Esse na foto, esse que tá de jaqueta vermelha sou eu. Você. Eu tô lá em cima, a gente tá tentando abrir algumas clarabóias em cima da estação para tentar tirar um pouco da fumaça, né? Olha lá, eu tô ali, ó, quase caindo ali, ó. Olha lá. E a gente tentou ali, a gente combateu aquele incêndio de madrugada toda, tentou de alguma maneira combater, mas infelizmente a gente não conseguiu segurar. Perdeu a estação, né? Perdeu a estação, infelizmente 2 militares morreram no incêndio, né? Eles, na verdade, eles entraram, eles não foram pegos desprevenidos, eles entraram na estação para fechar algumas válvulas, né, tomar algumas providências no sentido de diminuir o fluxo de líquido inflamável lá pro incêndio, cumpriram a missão deles, porém não conseguiram mais sair, acabaram morrendo lá dentro. Você sabe que, como eu disse, a história é um mosaico, né? Eu gosto de falar essa frase, né? A história é um mosaico, a gente ouve histórias, né? Histórias, como eu sempre digo. Estou ouvindo essa sua história, passa aqui algumas pessoas, já passou bastante gente, e as coisas meio que convergem, né? A gente entrevistou o capitão Fioroni. O capitão Fioroni está na reserva, trabalha em defesa civil aqui do município, e ele estava mostrando, ele foi da Marinha, está mostrando umas imagens do tempo de Marinha dele, né? Vai ao ar ainda.
E, bom, ele falou, isso aqui foi uma homenagem que a gente fez para um cara da minha turma que morreu no incêndio da Antártica. Ou seja, o Capitão Fioroni é da turma de um dos dois. De um dos dois que pereceu aí nesse acidente do incêndio da base da Marinha lá. Olha que o mundo é pequeno. O mundo é pequeno. O mundo é pequeno. Eram dois suboficiais. Não, na verdade, um era sargento, o outro era suboficial. Ele falou em sargento, Fioroni, que eu me lembro. Um era primeiro sargento, o outro era suboficial. Mas eram dois profissionais altamente conceituados. Dentro da Marinha, para ir para um programa antártico desse, a seleção é muito pesada. Então é tudo militar de elite. É porque você já falou sobre isso aí, a gente, numa conversa nossa, a base ela fica ocupada o ano inteiro, né? Embora os pesquisadores, a maioria vai embora depois do verão, fica poucos, mas quem sustenta a base, faz o negócio permanente, é a Marinha, né? O Brasil ele é signatário de um tratado chamado Tratado da Antártica, que a Antártica, para quem não sabe, diferentemente do Polo Norte é uma calota de gelo que está flutuando no oceano. A Antártica é um continente. Tem terra, né? Tem terra, tem riquezas, petróleo, minerais, um monte de coisa lá. Então, o que acontece? Como ali não pertencia a ninguém, a ONU falou o seguinte, vamos fazer um tratado aqui que ninguém vai ser dono agora da Terra. Daqui 50 anos, a gente junta e vê o que faz. Só que é o seguinte, quem quiser pleitear algum quinhãozinho de terra aí na Antártica, tem que seguir alguns requisitos. Entre os requisitos consta lá, tem que ter uma base permanentemente ocupada com pesquisadores e etc. na Antártica. Já colocaram isso aí para filtrar, né? Claro. Quem que tem logística para ter uma base permanentemente lá, né? Aí o Brasil assinou o tratado e construiu uma estação lá. E é tanto que quando pegou incêndio, quando pegou fogo na estação, destruiu a estação, a Marinha não tirou o grupo da base, ficou acampado lá, dormindo, morando nos módulos que sobraram. Adaptaram as coisas ali. Adaptaram, aquele padrão militar, né? A missão não pode deixar de cumprir. Mas vocês quando aconteceu o episódio, houve a tentativa de extinção, não foi possível, você já contou a história. Em quanto tempo vocês foram tirados da lá? Vocês tiveram que ser evacuados da lá? Não, no outro dia. Porque assim, tem várias bases esparramadas, né? As mais próximas da estação brasileira Chile, né? É a polonesa. E tem uma estação peruana que não fica ocupada permanentemente. Mas tem duas bases muito grandes, uma base argentina e uma base chilena. A base chilena, que tem helicóptero... Que inclusive é o campo de pouso que a Marinha nossa... Exatamente. Tem até pista de pouso lá, na base chilena, tão grande que é. Eles mandaram helicópteros que começaram a retirar o pessoal. A Argentina mandou um navio polar. O navio polar brasileiro estava muito distante, não dava para encostar. A Argentina mandou um navio polar e também para ajudar a fazer a evacuação do pessoal. E no dia seguinte você já estava embarcando para voltar para o Brasil? No dia seguinte eu já estava na base de Frei, que é a base chilena. E aí na base chilena, o Hércules brasileiro... Essa imagem estava no helicóptero saindo, é isso? Exatamente, nessa imagem já estava no helicóptero, foi um pesquisador que pegou essa foto, eu já estou no helicóptero da Marinha chilena, já sendo removido, né? E esse módulo que mostra aí é uma das partes da estação, é o módulo de química da estação, né? Então é onde a gente ficou ali durante a madrugada, o pessoal da Marinha falou, vai pro módulo de química, e o pessoal ficou uns 10, 15 no módulo de química ali para virar a noite, né? Sim. Porque teve gente que também teve esses 2 militares que morreram, mas teve mais mais 2 militares que foram feridos. Um militar ficou ferido, ele ficou ferido porque ele tomou um choque elétrico, e teve um outro militar que teve hipotermia severa, porque ele entrou no mar à noite para tentar posicionar uma bomba de sucção de água para jogar água no combate a incêndio. Ele teve uma hipotermia severa. Mas os pesquisadores, de maneira geral, ficaram nos módulos defendidos lá, né? Sabe o que eu lembro, Vitor? Eu lembro quando houve o episódio, né? Você estava lá e a notícia chegou aqui. Eu lembro até hoje, cara, num café da manhã de sexta-feira, o Coronel Renzi falando: pô, o tenente nosso tá lá na Antártica, apagou fogo na estação, pegou fogo na estação. Claro que a notícia chegou aqui, foi noticiado e tal, e aí, claro que rapidamente fizeram o link que tinha um... tinha um dos nossos lá. Tinha um dos nossos lá, me lembro. 2000 e quanto foi? 2012. 2012, eu era major, eu lembro disso. 2012 foi esse fato. E até já falaram pra mim, vai voltar quando, né? Mas só que existe uma logística para conseguir ir para lá. Então eu até gostaria de voltar para lá, mas agora acho que só quando aposentar. Quando aposentar eu vou ter mais tempo tal, aí e qual era o trabalho que você fazia lá? Antes de acontecer, evidentemente, esse fato aí lamentável, mas qual foi o tipo de apoio que você dava com os pesquisadores lá? O apoio é o seguinte, lá é um ambiente altamente hostil, né?
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e levar o pesquisador para fazer exploração, só que às vezes tem que cruzar a glaciar, então tem que levar ele para cruzar um neveiro, pode ter nevasca. Então, tá equipado, grampão, piqueta. Exatamente. O alpinista ele planeja como é que vai ser essa expedição do pesquisador, como é que vai ser a volta, qual que vai ser o horário, quais serão os equipamentos que serão utilizados. Tem que dar algum tipo de treinamento básico para algum pesquisador, como usar um crampon, como usar uma piqueta. Tem. Então o alpinista dá. E tem uma série de pesquisas que elas são feitas, na verdade a maior parte das pesquisas são feitas a partir da estação. Tem algumas pesquisas que são feitas em acampamentos. Então você desloca e acampa. O helicóptero da Marinha embarca todo mundo, joga numa ilha X lá, e aí fica um alpinista do CAP, na época, né? Aí fica lá permanentemente acampado com eles lá. No meu caso, por exemplo, nessa foto eu estou auxiliando um pesquisador da USP. A gente tem algumas torres esparramadas na Antártica, próximas ali da estação. Fazer coisa atmosférica. Aí tem que trocar um sensor para uma estação meteorológica que está numa torre X. Vamos lá. Porque tem altura, tem que equipar com cadeirinha e tal. Aí a gente vai lá e auxilia. Bacana. Então, basicamente, é fazer essa mão de obra aí pro setor de pesquisa. E quando vai, são 30 dias, né? O período. Geralmente são 30 dias. Eles chamam de... A temporada antártica, eles dão, eu acho que o nome é período mesmo. Troca, né? As equipes, né? Geralmente são 4 ou 5 períodos, e aí dificilmente alguém fica 6 meses lá, né? Dos pesquisadores. E dos alpinistas também. Pode ser que o alpinista pegue 2 períodos? Pode ser. E aí ele fica 2 meses e pouquinho. Mas assim, o meu era um período só que era o maior período. Era 34 dias. Que era o período para ficar na estação antártica, comandante Ferraz. Agora a Marinha tá com uma estação nova lá, né? Não, por conta até do incêndio, né? Foi construído uma que é fantástica, né? Eu vi imagem já dessa. Gastaram, acho que 500 milhões de reais. Mas imagina, também tem no Antártica. não é um puxadinho aqui em Sorocaba, né? Exatamente. Fantástico. E a importância, né? Você falou, o Coronel Freire também falou, né? Dessa importância geopolítica, né? Da presença na Antártica, né? Que o Brasil sempre esteve. Uma coisa sensacional, né? Tem que estar lá mesmo, né? Tem que estar lá mesmo, né? Se a gente quiser até... Sendo bem sincero pro senhor, eu acho que até a Marinha, ela conversava sobre isso. Eu acho que a perspectiva é que as coisas permaneçam como estão. Né? Eu acho que a ONU vai falar assim, gente, já tá assim, deixa assim, é de todo mundo, não é de ninguém, é de todo mundo. Entendeu? Mas deixa a riqueza lá. Né? Deixa lá. Mas vai que não é esse o cenário, né? Vai que o cenário é lotear de fato esse negócio aí. Pelo menos o Brasil vai estar na luta aí, né? Claro. Vai estar candidato. Né? É candidato, exatamente. Fantástico. Eu fico pensando aqui, Vitor, tudo que você viveu, né? Muito essa experiência sua ligado ao alpinismo, ligado à escalada, ligado são conhecimentos que você foi adquirindo que traz para a nossa realidade, né? Foi a mesma coisa que o Freire na hora do mergulho, né? E eu sei, no seu caso também no dele, que vocês experimentaram, conheceram novas técnicas, novas abordagens, né? Isso vai criando um cabedal. E o que eu acho mais fascinante de tudo isso é a possibilidade que tem de trazer para o nosso universo, né? E passar a técnica, passar o conhecimento para os nossos bombeiros, né? Nós já falamos aqui, né, da curva de crescimento que teve. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa curva não para, né? Que enquanto existem pessoas como vocês, né, que estão interagindo com o ambiente externo, sempre vai ter novidade, sempre vai ter tecnologia, sempre vai ter inovação. Não, com certeza. Com certeza. Essa área, a área do salvamento em altura, talvez seja a maior correlação comigo aí. Sem dúvida. Ela é uma área que ela está vivendo... Na verdade, eu acho que não é só ela, viu, Comando? Né? Todas as áreas do campo de conhecimento de bombeiro, elas estão passando por uma revolução tecnológica. Antigamente, se a gente voltar talvez uns 20 anos atrás, saía um equipamento novo por ano. Hoje, a gente pega os catálogos das fabricantes, 3, 4 equipamentos novos, cada fabricante, todo ano. E são equipamentos que eles trazem para a gente mais segurança e mais eficiência. Então a gente tem que ter uma responsabilidade de avaliar. Será que isso aqui é interessante para a gente, financeiramente, do ponto de vista da aquisição? Mas assim, a gente tem que estar atento à inovação. Eu acho que, eu sempre brinco, eu tenho muito contato, eu tenho muito amigo nos Estados Unidos, também na Europa, e a minha visão é que assim, a grande diferença desses países que estão, vamos dizer assim, na hegemonia, né, da condução e da civilização humana, é porque eles conseguem se manter na vanguarda da inovação. Não tenho dúvida. Eles pesquisa e tecnologia, um degrau acima. A gente subiu um degrau, eles já subiram outro.
Agora vamos pegar eles. Aí não, já subiram o outro. Eles estão sempre conseguindo, eles conseguem permanecer Então a gente tem que estar o tempo todo participando das feiras lá fora, para diminuir esse gap, né? Diminuir essa distância ao máximo possível. O mundo da informação, ele já diminuiu, né? Já é uma coisa, mas ainda assim eu concordo com você, ainda assim eles, na questão da pesquisa, né, do avanço tecnológico, eles estão sempre um passo à frente. A gente tem núcleos de excelência no Brasil, sabemos disso em algumas áreas, mas não dá para competir com eles. Não é que não dá, é difícil competir. É difícil, a gente tem que encontrar ferramentas que permitam que a gente diminua essa distância, né? Até um momento que a distância fique relevante. Mas assim... O bombeiro sempre foi muito sensível a isso, você sabe. Prova disso esse programa que nós temos, né, com a Fundação Conrado Wessel, que todo ano a gente manda grupos de bombeiros para fora do Brasil. Para que nós mandamos lá? É para isso. Abrir a mente. Abrir a mente, o cara viver experiências, eu ver como é que as pessoas fazem, os outros bombeiros fazem as coisas, como é que é a tecnologia, como é que avança a técnica. E isso, eu não tenho dúvida nenhuma, que é uma das coisas mais importantes, um dos programas mais importantes de aprimoramento profissional que o bombeiro tem. É expor os nossos bombeiros, praças oficiais, a essas experiências todo ano. A gente já mandou pela Fundação Conrado Wessel, Vitor, eu posso estar com algum equívoco aí de algumas dezenas, mas já passou de 1.700 bombeiros que já foram ao exterior. E se a gente calcular que o bombeiro tem por volta de 8 mil integrantes, é mais de 20% do efetivo. É claro que em muitos anos, alguns já aposentaram, mas ainda assim é um número bastante relevante. Né? Bastante relevante, não, com certeza, comando. Eu imagino que, eu penso, e a atividade de bombeiro é uma atividade altamente tecnológica. Se o senhor pega o universo de salvamento veicular, tem dezenas de equipamentos. Mergulho, dezenas de equipamentos. Altura. Então, assim, é diferente de outras profissões que com 10, 15 equipamentos, ele faz ele desenrola. Não é. A atividade de bombeiro. E tem tudo isso, a tecnologia e tal, e ainda tem não é esse, vou usar aqui logicamente um termo informal, né? Ainda tem a técnica raiz ali por trás disso, né? Tem a técnica. Que se tudo na altura é a mesma coisa. Que se todo aquele equipamento falhar, você ainda tem que fazer o salvamento, ainda, apesar de, né? Apesar de. E aí aquela habilidade, no caso da altura, que desenvolve de fazer cadeirinha de corda, ancoragem, nó, os balsos, para pegar a vítima, para diminuir atrito, para fazer descida, enfim. Exatamente. Pode não ter nada. De uma corda, o bombeiro tem que estar... Eu acho que essa é a arte da nossa profissão. Essa é a arte da nossa profissão. Essa é a arte da nossa profissão, exatamente. Se por um lado está perfeito o que você está falando, tem tecnologia que avança que a todo momento, mas o bombeiro tem que continuar treinando a base. A base, exatamente. Senão ele fica aquele cara que, não tem ID, então não dá para fazer salvamento alto. Claro que não. Para você ter mais ou menos uma ideia de como funciona hoje na ESB, bom, o senhor estava lá, o senhor conhece, mas para os nossos ouvintes aí. A gente trabalha com os alunos, a gente começa ensinando eles os nós. Então ele aprende lá a cadeira do alpinista, os balsos, aí começa a entrar algum nível de equipamento, aí ele começa fazendo rapel com IA, aí ele entra só com o mosquetão. Rapel com freio, o rapel com IA é só a corda com o mosquetão. Aí ele entra o rapel com freio 8 para depois chegar no ID. Então assim, tem toda uma trajetória que o nosso bombeiro tem que seguir até chegar no equipamento mais tecnológico, vamos dizer assim, né? Uhum. Então isso é uma coisa importante pra gente, e eu acho que isso aí é um fundamento básico de bombeiro. Isso é a raiz, né? E eu assim, eu sem querer cometer nenhuma injustiça ou esquecer de alguém, eu vou falar de alguns, tem mais, tá? Mas eu vou falar de alguns nomes, eu tô na mão aqui, ó, com a apostila do Coronel Taneu. Você já viu isso aqui? Não, eu não vi essa apostila. Essa apostila do Coronel, ele vai ao ar, então eu não quero dar spoiler, né, porque ele entrevistou, mas isso aqui é a foto da estreia do primeiro sistema Freseg. No elevador Lacerda, na Bahia. Isso que eu ia falar, porque tá um litoralzão aí, um marzão aí. No litoral, ele contou a história, o pessoal vai Mas ver. Ele na foto. É ele. É ele na foto. Ele foi deixado de helicóptero aqui. E capacete histórico, né? Capacete histórico, Então, ó, pessoal, isso aqui, ó, não vai ver. Então, eu tô mostrando pro nosso capitão Vitor aqui, a autobiografia do Coronel Taneu. Então, essa história começa aqui, ó, lá atrás, ó, né, do salvamento em altura. A época da corda, do mosquetão. E da cadeirinha Freseg. Né? E aí passa por grandes pessoas. O Edson Perequeté, que já não está mais entre nós. Tive a oportunidade de conhecer ele. Conheceu o Perequeté. Conhecê-lo lá no quarto GB. Formou gerações de pessoas no ESA, que era o Estádio de Salvamento em Altura. No ESA, depois virou Cesalt. E, cara, tem muita gente. Coronel Mentoni, eu não quero falar de todos, porque eu vou esquecer, certamente.
Jamais na minha época, né? Nomes como o Coronel Góes, como o Coronel Natali, tudo tenente na época, né? Benhur. Saulo. Estou pensando nos meus instrutores do meu Salto. Mas enfim, como tudo no bombeiro, é uma área do conhecimento que ela não para, né? É o tempo todo formando gente, inovando e mantendo essa história que a gente está falando aqui do bombeiro raiz, de fazer o salvamento apesar da falta de equipamento. Exatamente. É isso aí, comando. Alguns dos nomes que o senhor citou, tive a oportunidade de conhecer, né? E são pessoas brilhantes que entregaram para o bombeiro uma trajetória maravilhosa na área de salvamento em altura. E que eu me sinto, às vezes eu fico até preocupado, né? Porque a responsabilidade pesa sobre os ombros. Eu acho que sobre todos nós, eu senti a mesma coisa. Toda vez que a gente olha pra trás e fala, pô, quem que viu antes de mim que fez isso aqui? Caramba, só tem monstro sagrado, né? É só lenda. Só lenda. E aí a gente às vezes fica preocupado, falando, não, eu tenho que... E daí já começar a preparar algum sucessor também, né? Porque... Cara, é isso. Eu acho que toda área de conhecimento do bombeiro, você tem que pensar, tá bom. Porque a nossa dinâmica de carreira não parece, mas é muito rápido. É rápido. Parece que eu entrei ontem na academia, comando. Amanhã, sexta parte. Hoje nós estamos gravando, hoje é dia 1º, né? Não, hoje é dia 31, é isso? Hoje é dia 31. 31. Hoje é 31. Não, primeiro hoje, né? 1º de setembro? Perdão, hoje é 1º. 1º de setembro. Domingo faz 1 ano que eu aposentei. Pra mim parece que foi um mês. Parece que foi ontem. Né? Ontem. Então essa história de preparar a sucessão é uma preocupação que deve ser constante nossa no bombeiro. Tá bom, eu daqui a pouco sou major, eu daqui a pouco eu sou coronel, tá, mas quem ficou no meu lugar ali, né? O bombeiro tem essa preocupação de formar gerações, sucessões de gerações. Com certeza. Mas acho que tá bem encaminhado lá. Eu deixo sempre ali do meu lado o tenente Smith, o André Smith, que é sensacional também. Bom menino, gosto dele. E daqui a pouco vai capitão também, já vai estar lá ombro a ombro comigo lá também nas coordenações dos cursos. Então acho que ele é um sucessor natural. Vamos ver, né? Acho que ele é um sucessor natural. Ele bom, é isso. Vitor, olha, eu quero te agradecer. Infelizmente, né? Estamos chegando no nosso tempo aqui. Formato podcast. Tem podcast de 4 horas por aí. Não, mas aí o pessoal nem consegue assistir. Né? Eu não assisto. Mas é muita coisa. Você tem muita história. Eu acho que cabe até um outro bate-papo aqui no podcast com você. Tem algumas coisas que eu sei que a gente não falou. Você tem uma história também muito ligada ao incêndio também, eu sei, né? Os nossos containers lá, né? A Cidade de Fogo. Mas vamos deixar para o próximo. Isso aí para o pessoal ficar com vontade de ouvir mais história. Mas eu quero te agradecer 2 coisas. Primeiro, pela sua trajetória, pelo seu interesse pelo Corpo de Bombeiros, pela sua disposição de muitas vezes que eu sei você fazer coisas pessoais, né, investimento pessoal para trazer para o bombeiro. Né, são uma coisa que é admirável, então te parabenizo por isso. Né, a sua disponibilidade de dividir conhecimento, de ensinar de forma muito modesta, fantástico, parabéns. E por ter aceito o nosso convite, né, de estar na sua folga pesquisa do CAO, você tinha coisa para fazer e aceitar o nosso convite para vir bater esse papo com a gente aqui e contar um pouco dessa história. Muito obrigado, que Deus abençoe você grandemente, continue sendo a pessoa que você é e eu tenho certeza que você ainda vai trazer muitas coisas boas para o Corpo de Bombeiros. Deixo aqui para as suas considerações finais. Comando, só agradecer ao senhor, não só por hoje, mas pela trajetória. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto na escola, deixou grandes ensinamentos para mim, pessoalmente, profissionalmente, e agora o senhor está aqui à frente da Fundabom, agregando muito, então só agradecer o convite, sempre à disposição, né, lá na escola, ou aqui nos podcasts, tentando trazer um pouquinho da profissão para os nossos ouvintes e telespectadores, né, tem gente que abre o podcast, mas deixa ali, só vai escutando, né, e tem gente que fica vendo. Pro cara que faz isso, nós vamos ter uma novidade em breve. Ah, é? Mas eu não vou contar. Então... Não dá ainda, né, Martinho? Então, comando, só agradecer. Muito obrigado pelo convite. Me sinto prestigiado de estar aqui e sempre à disposição. Muito obrigado. Sucesso, Vitão. Obrigado, comando. Valeu. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Todas as segundas e quintas-feiras nós temos um episódio novo. Inscreva-se no nosso canal, dê o like, mande sugestões. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.